Meu nome é Kelvin Black, eu sirvo aqui nessa casa faz um tempinho. Estou muito animado de compartilhar hoje aqui uma mensagem com vocês. A gente tem parte da igreja hoje que está na conferência, e aí me convidaram para pregar aqui. Não sei se é uma coisa boa ou ruim, né? Mas eu estou bem animado de estar aqui nessa manhã, falando um pouquinho do que Deus tem compartilhado comigo na minha vida. Estou aqui, como a Amanda já falou, com minha esposa, com meu filho. É uma alegria muito grande poder servir a casa de Deus em família, né? E a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho sobre oração, né? E para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica também de como que eu vou trazer a palavra, a ideia é ser bem objetivo, a gente trazer alguns exemplos. Eu vou falar de uma coisa que ninguém conhece absolutamente, que é a oração do Pai Nosso. Quem já conhece? Levanta a mão, por favor. Boa. Então, todo mundo já sabe o que vai ser pregado, vai ser excelente, fácil e direto. Mas, de maneira prática, eu queria começar com uma coisa que é o contexto, né? Então, eu trabalho numa empresa e tive a oportunidade de ir para Israel já 2 vezes a trabalho. E lá em Israel existe uma coisa que chama o judeu, né? E o judeu, por consequência, ele tem muita história, tem várias guerras, vários acontecimentos que aconteceram, né, com esse povo. E é o povo que foi eleito lá por Deus. E quando Jesus veio à Terra, basicamente, ele estava dentro desse contexto, né? E quando a gente fala em oração, que é o tema que a gente vai falar hoje, e a gente está falando sobre esse contexto, é importante a gente entender como que era o contexto de oração lá naquele momento, enquanto estava sendo escrito ou sendo relatada a Bíblia. E basicamente, como é que funciona, né? Antigamente, os judeus não tinham um livro ali, de fato, com todas as orações escritas, com tudo que deveria ser feito e tudo mais. Eles tinham a prática oral, que é basicamente você falar. Falo aqui para o meu pai fala, nossa, que legal, que bacana, não sei o que lá. Aí eu repito para ele, e eu repito para ele de novo. Eu repito para ele. E era assim que os sacerdotes faziam. Eles tinham uma repetição dessas orações, e eles faziam orações em grandes períodos, né? Que era um período da manhã, da tarde e da noite, voltados para o templo. E essa prática, que era muito comum na época, era feita dessa forma, porque basicamente ninguém sabia ler, né? E a palavra dos judeus, eles gostariam que fosse compartilhada. Então o sacerdote, que era lá o dono da revelação, ele tinha essa prática da repetição. E isso hoje virou, basicamente, um livro que chama Sidur. E na Bíblia, a gente tem vários exemplos de orações que eram repetidas e praticadas ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas, quando o povo lá falava, né, e fazia essas orações, e aí eu quero trazer um pouco de contexto. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que, essa oração era feita, era repetida, então é um mantra. É uma coisa que eu tenho que repetir, que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar. Mas esse contexto é um contexto cultural. É um contexto de como que aquela palavra era passada naquele momento. Então, quando a gente fala da oração do Pai Nosso, ou diversas orações que a Bíblia traz, é importante a gente saber que isso não é necessariamente algo que a gente precisa repetir, porque isso precisa entrar, essa única oração que eu posso fazer. Não, existe uma liberdade dentro da oração. Existe algo que é o conceito e o princípio do que aquela oração quer trazer. E aí, o meu contexto hoje é exatamente esse, trazer um pouco da perspectiva do que a oração do Pai Nosso traz e por que Jesus a trouxe como uma referência. E uma coisa que é interessante, né, falando uma curiosidade, quando eu fui lá a Israel, a Camila até pediu autorização dela para contar essa história. Da primeira vez, alguns anos atrás, ela falou, Kel, você vai lá no muro, você ora por mim. E aí tem uma prática que o pessoal escreve num papelzinho e coloca no muro uma oração, né? Daí ela falou, ora por mim, coloca lá que eu quero ter um marido, não sei o que e tal. Aí eu falei, Camila, um papelzinho não vai dar, vai ter que ser uma cartolina, né? Mas nessa prática eu falei e tal, não sei o que, e eu fui lá no muro e é muito interessante, assim, a prática deu certo. Então vão ao muro. Mas o que é legal dessa prática, né? Lá é um lugar onde você vê a tradição antiga, você vê os judeus ortodoxos que seguem ainda aqui isso que eu comentei, né, das orações que são praticadas ao longo do dia, que é o Sidur, mas você também vê pessoas orando com liberdade, orando num local que historicamente, de fato, é sagrado. O Muro das Lamentações, para quem não conhece, é parte do templo onde Jesus
ia e onde haviam várias trocas. Então, é legal só para vocês trazerem um pouquinho do contexto aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui o tempo para não me perder também. Enfim, então, basicamente, eu acho que o que é interessante? A gente entender como primazia que a oração, por repetição, ela não necessariamente traz um valor adicional. Então, se a gente sabe o que é o Pai Nosso, se a gente sabe o que são outras orações, de maneira prática é bacana, mas é importante a gente entender o porquê que a gente ora. E o texto básico que a gente vai utilizar é Lucas 11, do 1 ao 4, tá? Não precisa colocar aqui, a gente vai falar basicamente tudo que está escrito. E nesse contexto, o que estava acontecendo, né? Lucas, para quem não sabe, ele era um médico. Eu achei até curioso isso, não tinha me atentado a esse ponto. E ele era muito detalhista, assim. Imagino que deve ter sido difícil transcrever o que ele escreveu, se o médico, né, naquela época, devia ter uma letra pior ainda do que tem hoje. Mas Lucas, basicamente, ele transformava e trazia uma mensagem de Jesus para os gentios, né, que somos nós, os não-judeus. E ele trazia Jesus de uma forma muito específica, e quando a gente pensa nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, cada um é feito para um público. E esse texto que eu vou trazer está basicamente olhando para nós, e quando ele tem esse texto também em Mateus, ele fala exatamente para os novos convertidos. Então, a oração do Pai Nosso, ela é para quem é novo convertido e para quem é um cristão, né? E basicamente, nesse contexto, o que estava acontecendo lá em Lucas? Eles já tinham visto várias coisas acontecendo, vários milagres e tudo mais, e Jesus se afastou um pouco e foi orar. E de repente ele voltou e perguntaram para ele o seguinte, né? Falaram, Senhor, eu vi que você estava orando ali, então a gente quer te pedir uma coisa, nos ensina a orar. E a gente vai começar com isso. A partir disso, Jesus fala basicamente, orem assim, bem direto ao ponto, como o Lucas gosta de escrever. E é como que eu vou trazer a palavra aqui também, tá? Basicamente, quando ele traz isso, quando Jesus traz isso, ele não traz para a gente um manual. Então aqui a ideia não é te falar assim, se você não orar o Pai Nosso, acabou, você não tem mais nenhuma oração dentro de você que possa ser feita. Não, ele traz basicamente um princípio de o que é reino e de como que nós podemos falar com o Pai, como que ele falava com o Pai. Tanto que ele começa com o famoso Pai Nosso, né? E Pai Nosso é uma coisa muito importante, porque eu fiquei pensando esses dias, né? Quando a gente olha esses dias que eu estava estudando para essa palavra, e quando a gente olha para o Antigo Testamento, tem muitas vezes que nas orações, no que está sido escrito, fala: Deus grande e poderoso, dono dos céus e da terra, dono de tudo, soberano, poderoso e tal. E aí Jesus fala assim, Pai Nosso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, deixa eu tentar trazer isso para um contexto atual, né? Mas, sei lá, o filho do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon lá, multibilionário, não sei o que e tal. Ele não chega pro pai dele e fala, Jeff Bezos, multibilionário, dono de todas as empresas do mundo. Não, ele fala, pai, me faz um Pix, entendeu? Então esse é o contexto que a gente está olhando aqui, não do Pix, obviamente, mas a gente está olhando de uma proximidade. A gente está olhando de um contexto de alguém que conhece com quem está falando, com quem se está interagindo. E esse pai do começo, eu acho que ele é muito rico, porque ele traz uma intimidade. E é super clichê, né? Mas é aquela coisa, né? Quando você for pai, você entende. É uma coisa que... E eu vou aproveitar para usar alguns contextos aqui do meu filho e tal, enquanto ele ainda não entende o que eu falo, porque depois ele vai ter vergonha. Não quero traumatizá-lo, né? Mas, basicamente, quando a gente se torna pai, para mim foi uma coisa incrível, assim, e eu recomendo, se você está em dúvida sobre sua fé, se você está em dúvida sobre o que é paternidade, acompanhe um parto, assim, realmente é um negócio que muda a tua vida, é um negócio extremamente intenso. Você vê ali um primeiro suspirar de uma vida, é uma coisa que muda, com certeza, tudo que você já experimentou na face da terra. E quando eu li esse texto, assim, para mim ficou muito claro que quando a gente fala de oração, a gente está falando de intimidade. A gente não está falando só de, vou pedir, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não é isso.
Tudo começa na oração com intimidade. E sem intimidade, a gente talvez tenha dificuldade de orar. Talvez a gente tenha dificuldade de ter uma troca, né, com Deus. E a ideia aqui, ao longo dessa manhã, é que a gente vá quebrando talvez esse medo, talvez essa insegurança, e que a gente tenha um entendimento de que, de fato, a partir do relacionamento é que há um fluir em oração e um mover. E logo depois, ele fala, não é um pai só dele, né, é um pai nosso. E é interessante isso também, porque é um texto tão conhecido, e eu fiquei remoendo ele, assim, tentando entender, de fato, o que tem de essência aqui, mas quando a gente fala pai, existe um conceito de intimidade, mas quando a gente fala de nosso, existe um conceito de comunidade. Então, quando a gente pensa em oração, a oração ela não é simplesmente algo egoísta. Ele é algo que tem a possibilidade de impactar a comunidade, o local. Um pai que é nosso, é um pai que está disposto, por princípio, a abençoar, mas não só a mim. Ele está disposto a abençoar a comunidade que eu estou, ele está disposto a abençoar onde eu estou localizado, os meus contextos, o meu trabalho, a minha faculdade, a minha vida, a minha família. E a partir do momento que a gente começa uma oração lembrando que o que a gente está falando, o que a gente está suplicando, o relacionamento que a gente está buscando não é simplesmente egoísta, ele é nosso, isso já muda uma chave na nossa cabeça. E aí, depois disso, logo ele segue. Esqueci um versículo. Eu acho que uma coisa interessante do nosso é o seguinte, fala lá em Provérbios 18:1, quem se isola busca seus próprios desejos e se rebela contra a sabedoria. Esse contexto, quando a gente vê lá no começo da Bíblia, cara, basicamente por que existe, né? Por que o anjo caiu? Basicamente por isso, porque se cria os próprios desejos e se rebelou contra a sabedoria que era divina. Então, quando a gente está falando de uma oração egoísta, ou quando a gente está falando de uma vida em comunidade, uma vida que não é em comunidade, que a gente está buscando se isolar e só ter coisas para nós mesmos, nós estamos nos rebelando contra o que Deus tem separado para nós. Então, minha primeira dica aqui, basicamente, ao orarmos, que nós sejamos também abertos ao que está acontecendo no nosso contexto, e não só a nós. E ele segue, né? Então começa lá, Pai Nosso, e ele segue aqui, santificado seja o seu nome. Então, a segunda coisa que ele faz, que ele coloca no contexto é que a oração, ela não é pedindo algo, mas ela é reconhecendo algo. Está reconhecendo que santo é ele. Está reconhecendo que quando eu olho para Deus primeiro, todos os meus problemas ficam menores. A partir do momento que, eu vou falar uma história rápida aqui, teve uma viagem que a gente fez lá e eu inventei de subir um vulcão, e bem aleatório mesmo. E a gente estava lá, chegando nesse lugar, e estava super neblina, assim, e a gente não via para onde a gente estava indo, a gente estava indo em direção numa reta, assim, e estava nevando muito, e ia embora, não chegava nada, não enxergava nada, e a gente estava, vai ser super legal, a gente está animado, vai ser incrível, não sei o quê. Aí a gente chegou no estacionamento, e aí a gente saiu do carro, e eu vi o vulcão, as nuvens, e não acabava o vulcão. Tipo, ele sumia nas nuvens. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou enfrentar esse troço? Como é que eu vou enfrentar esse gigante desse vulcão? Eu estava com câmera, um monte de coisa que eu queria tirar foto. Por que eu estou falando isso? Ali, a partir daquele momento, eu estava numa situação que eu estava olhando aquele monstro gigantesco, com uma referência ali de baixo, pequenininho. A partir do momento que a gente foi subindo e foi escalando aquele negócio, lá de cima era maravilhoso, eu estava em cima das nuvens, eu estava vendo uma vista bacana, eu tinha conquistado. E quando a gente está orando, às vezes a gente está no contexto da visão, né, da orientação de baixo. E a gente está vendo uma montanha, a gente está vendo algo gigante. Mas Deus não tem essa perspectiva sobre nós, Ele tem uma perspectiva invertida. E Ele já entende e já vê a vitória, Ele já entende o que tem separado para a tua vida. Então, ao orarmos, quando a gente fala assim, santificado seja o seu nome, a primeira coisa que a gente tem que pensar e colocar é que Deus é maior do que qualquer coisa que possa estar acontecendo na minha vida. E meu objetivo aqui na Terra é adorar. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Mas putz, eu estou num contexto ruim, eu estou passando dificuldade, tem sido difícil, está assim, está assado. Ok, mas primeiro, antes de pedir, deixa eu adorar. Deixa eu falar, santo, santo, santo é o teu nome. Amém? E a partir disso, quando a gente entende isso também, a gente passa a ter uma vida manifesta da santidade.
E a gente começa a trazer essa santidade para o nosso contexto, para a nossa comunidade. E aí ele segue: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse é um ponto que a gente vai investir mais tempo aqui hoje. Talvez a gente nem consiga avançar um pouco mais, vamos ver como é que vai ser a dinâmica. Mas seja feito o teu reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui a gente tem uma mudança já de postura na oração. A gente começa a ver algo que é relacionado a decreto. Não é uma sugestão. Se puder, talvez, um dia, talvez você venha aqui, entendeu? Não, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é sugestão, é um decreto. E quando Deus nos ensina a orar nesse formato, nós temos a oportunidade de trazer o que está lá em cima, no céu, aqui na terra. Nós temos a oportunidade de mudar realidades. E talvez, a gente fala assim, me leva para o céu, me tira desse negócio aqui de uma vez. Não, traz o céu aqui agora, traz o céu aqui para esse lugar. E quando a gente pensa na Bíblia e no contexto de Deus, Deus é um Deus de decretos. Que haja luz, pum, houve luz. Que as coisas fluam, que haja vida. Então, a partir disso, nós temos uma ferramenta muito grande, um princípio bíblico de oração, que é o decreto. E quando a gente pensa em relação aos nossos contextos e à nossa vida, é muito fácil a gente querer simplesmente sair, me tira desse lugar, me arranca daqui, eu quero só ir embora, sei lá, é muito mais fácil a gente querer fugir. Mas a Bíblia nos traz, Jesus nos traz aqui nesse contexto, uma postura de enfrentamento também. Ao contexto que talvez a gente esteja, ou a coisa que a gente olha lá fora e fala, eu não concordo com isso, então eu vou só ir embora disso daqui, eu vou ignorar e vou seguir minha vida. Não, a gente está falando de um confronto. E um confronto pode ser espiritual, pode ser um confronto físico, verbal, em relação às coisas. E eu acho que uma coisa bem importante dentro desse contexto é que a gente está falando aqui de um reino. A gente não está falando de uma democracia. A gente está falando que venha o seu reino. Só que o nosso reino aqui na Terra ele é um pouco deturpado. Então, quero trazer um contexto histórico aqui. Tinha um rei na França, que é o Luís XIV. Esse rei, ele era conhecido como Rei Sol. Porque ele era tão egocêntrico que ele era o sol, ele era o centro de tudo. Esse era o apelido dele, era como ele gostava de ser chamado. E ele falava aqui com todo o meu francês: L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Eu sou tudo. Eu sou a realidade desse lugar. Eu sou a verdade. E eu sou enviado por Deus. E vocês têm que se rebaixar sobre mim. E eu que mando aqui. E se você não gosta, cortem-lhe as cabeças. E esse rei, ele foi o rei que construiu o Palácio de Versalhes, que é uma coisa maravilhosa. É um prédio gigantesco, um jardim gigantesco, tudo de ouro, tudo de ouro. Tem salões e salões cheios de espelhos, porque ele queria se ver em todos os cantos que ele tivesse daquele palácio. Então, eu até anotei aqui, existe ainda, tá? Esse lugar. Tem 2.300 quartos. Sabe quantos banheiros? Nenhum. Impressionante. E é verdade. E aí, esse palácio, por mais luxuoso que ele fosse, por mais incrível que ele fosse, brilhante e maravilhoso, as histórias contam que as pessoas, ao entrarem lá, passavam mal, porque o odor era muito fétido, assim, era muito ruim. E eles faziam festas, e as pessoas, nesses 2.000 e poucos quartos, dormiam lá e ficavam lá, e era uma confusão. E por que eu estou trazendo esse contexto, Às vezes, a gente está com uma postura de, eu quero construir um palácio aqui na Terra, eu quero ser visto, eu quero que as pessoas me encontrem, eu quero ser brilhante, eu quero ser, eu quero ter relacionamento, eu quero ter poder. E essa visão é a visão do reinado do Luís XIV, mas não é a visão de reinado que Deus tem para nós. Quando a gente faz um comparativo, Jesus, obviamente, veio na manjedoura, todo mundo sabe, e enquanto isso, o rei Sol lá dizia, eu quero um berço de ouro para mim e para os meus filhos. Quando a gente pensava
em revelar o Pai, quando a gente pensa, né, eu quero revelar o Pai, nosso rei local fala assim, não, eu quero me revelar. Quando a gente pensa no reino do homem, a gente está falando sobre domínio. Quando a gente pensa no reino de Deus, a gente está falando em serviço. Quando a gente pensa em reino dos homens, a gente está falando em ego. Quando a gente olha para o reino de Deus, a gente está falando em propósito. Quando a gente pensa em reino dos homens, a gente está falando de aparências. E quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente está falando sobre presença. E a natureza de um reino, ela muda o destino de quem está abaixo dele. Então, a partir do momento que basicamente esse rei faliu a França lá, gastou tudo com esse palácio, com um monte de coisa, e a população passou temporadas assim de fome e problemas. Mas o nosso Deus não tem essas características, né? O nosso Deus, ele tem características de uma cultura de governo saudável. E a partir do momento que a gente está orando, isso, né? Eu vou repetir aqui o que fala aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos entregando uma autoridade. Nós estamos entregando poder para que, de fato, um reino se estabeleça. E aí, a partir disso, a gente tem uma coisa que é muito interessante, que é a última parte. Seja feita a sua vontade. E eu acho que dessa oração do Pai Nosso, talvez essa seja a parte mais desafiadora, pelo menos para mim, não sei para você. Mas seria muito mais fácil se fosse, venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Muito mais fácil, muito mais prático, né? Mas quando a gente está sobre um rei, a gente tem que se sujeitar. No caso lá, né, do Luís XIV, cortava a cabeça e pronto. Deus é um pouco mais delicado, né? Um pouco mais bondoso. Mas ele só é bondoso porque existe um Jesus por nós. Porque existe alguém que, exatamente, intercede por nós. E mesmo Jesus, quando estava aqui na terra, isso mostra, obviamente, a humanidade dele, quando ele está lá sendo crucificado, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu tenho certeza ali que Jesus estava falando assim, venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Eu não quero aqui, entendeu? Isso aqui está horrível. Eu estou sendo crucificado, estão me espetando, estão jogando vinagre em mim, está sendo uma coisa absurda. Mas que seja feita a tua vontade. E com isso, e com esse tipo de decreto, a gente volta à autoridade a quem ela pertence, que é Deus. E avançando, a oração segue, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E mais uma vez a gente tem uma palavra aqui interessante, que é nosso. E eu sou engenheiro de formação. E eu me achava muito bom em matemática, antes de entrar na engenharia. Depois que eu entrei, eu vi que não era tão fácil assim. Reprovei algumas vezes. Em cálculo 4, que também é justificável, né? Mas eu não conhecia Jesus ainda. Se eu conhecesse, eu saberia que para Jesus só existe uma fórmula matemática, que é multiplicação. Todo o resto você esquece, joga fora. E dentro disso a gente vê vários exemplos, né? Multiplicação dos descendentes de Abraão, né? Que somos nós. Povo do Egito. Teve vários exemplos de multiplicação. A gente teve multiplicação dos dons e talentos. A gente tem multiplicação do pão e do peixe. Então, matemática para Jesus é simples. Não precisa de Kumon, não precisa de nada disso. Multiplicação. E a partir do que a gente pensa de multiplicação e do princípio da oração, a gente volta no nosso. A gente volta no contexto de que se há uma súplica por provisão, se há uma resposta por provisão, se há uma influência que te foi dada, se há, enfim, qualquer coisa que possa te tocar dentro desse contexto, ela não é só para você. Ela não é só para você. Deus é quem provê, mas a provisão ela é para ser compartilhada. Quando a gente vê o texto aqui um pouco mais para frente, em Lucas 11 ainda, fala o seguinte: qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar de peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem?
Então, o que Deus está falando? O que Jesus está falando aqui, basicamente? Você, que é um ser humano falho, não dá uma coisa ruim para o seu filho, não dá, ele te pede uma coisa boa e você dá uma coisa ruim. Imagina eu, que tenho o Espírito Santo, que tenho a possibilidade de dar isso a quem pedir. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor do que um relacionamento com Deus. Não tem uma coisa melhor do que o relacionamento com o Espírito Santo. E quando a gente pensa em oração, talvez a gente esteja pedindo por várias outras coisas, ou a gente esteja num contexto de buscar o que o pai local aqui pode dar, né? Eu quero um peixe, eu quero um pão, beleza. Mas e o Espírito Santo? Nós temos buscado a Ele? Nós temos pedido para Ele, de fato, abundar na nossa vida? E eu quis trazer esse contexto, a continuação, porque ele fala sobre o Pai Nosso, e depois ele dá uma série de dicas, então eu recomendo você ler Lucas 11, é incrível esse texto. Mas ele fala exatamente isso. Um pai que te dá o pão nosso de cada dia, também é o mesmo pai que te dá o Espírito Santo para quem pede. E não existe nada mais poderoso do que o Espírito Santo. Então, ao orarmos e ao buscarmos um relacionamento com Deus, essa é a primeira coisa que a gente tem que pedir. E talvez a única. Porque a partir disso, a gente tem uma série de frutos e dons e talentos que vão sendo derramados sobre a nossa vida. E quando eu penso nesse contexto novamente de nós, fica muito claro que essa prosperidade, seja ela espiritual, física, financeira, de vitalidade, ela não é feita para ser estocada, ela é feita para ser transbordada. E uma coisa que eu acredito fielmente, e eu acredito que todos nós já tivemos oportunidades também de ver isso, é que a oração também tem um poder de transformação. Então, se você está num contexto onde só você conhece a verdade do que Deus é, por que não aplicar essa ousadia nesse contexto? Por que não orar, trazer a palavra, trazer a verdade para esse lugar? É isso que Jesus está falando aqui, quando ele fala sobre o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Ele está falando sobre uma provisão e também está falando sobre... Perdão, deixa eu tomar uma água aqui, estou falando bastante. Está falando sobre uma transformação na nossa mentalidade. E segue a oração. Essa aqui é uma outra parte que a gente vai passar um pouquinho mais de tempo, que fala: perdoa a nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí eu vou trazer um exemplo aqui do Léo, aproveitando, nesse contexto. Cara, como um bebezinho, ele é muito fofo, maravilhoso. E aí, se a gente para pensar assim, beleza, o que ele entrega, né? Putz, ele faz xixi em mim, cocô em mim, vomita em mim, aí ele tá com fome. Passou um segundo do que devia ser, grita, quer ficar comigo o tempo todo, quer ficar com a mãe dele o tempo todo. Você ficou longe um pouco. Não, eu quero você, eu grito, eu choro. Não tem uma comunicação, é só grito. Só existe um canal, choro. E aí, por princípio, né, quando a gente olha, se fosse um relacionamento de um namorado ou uma namorada, você falaria, tóxico. Né? Extremamente tóxico esse relacionamento. Você entrega absolutamente tudo que você tem, você não dorme, você é humilhado, você é feito xixi, cocô. É uma coisa extremamente absurda. Mas tem uma coisa que acontece. Ele para, olha para você e sorri. E aí você fala assim, meu Deus do céu, tudo vale a pena. Meu Deus, daria minha vida por esse menino. E é verdade. Logo que ele nasceu, eu entrei em crise, assim, completamente, absolutamente. Eu não queria fazer mais nada, eu queria sair da empresa, eu queria vender tudo que eu tinha, eu queria fazer uma mudança radical na minha vida e ficar 24 horas com ele, abraçado. E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou viver agora fazendo as coisas que eu faço? Porque isso tudo aqui é muito mais legal, é muito mais incrível, precioso. É uma experiência maluca. E eu fiquei, uau, apaixonado. E isso me lembrou muito de Deus, assim. Porque de maneira prática, esse tipo de relação e esse tipo de amor e entrega que é o que ele tem por nós, né? Tanto que ele largou tudo, né? Ele morreu a si mesmo, né? Como Jesus ali.
Mas se não fosse por Jesus, e aí é onde a gente entra em perdão, o relacionamento é tóxico. Porque, cara, vamos lá, a gente é meio torto, né? A gente pede, às vezes a comunicação é meio agressiva, às vezes a gente tem comportamentos que não são esperados, às vezes a gente talvez frustre, né, a Deus. Talvez a gente esteja indo para um caminho que Deus está falando, é para a esquerda, e a gente está indo para a direita. Mas Jesus é exatamente esse sorrisinho. Porque sem isso, é impossível nós termos um relacionamento com o Pai e volta lá em cima. Então é importante quando a gente está orando e a gente está declarando, e estamos entendendo aqui a verdade que Deus tem para nós, que a base do Evangelho é o perdão. É aquele sorriso que nos faz perdoar toda aquela noite mal dormida. Da mesma forma como é Jesus na cruz que faz Deus olhar para nós e ver e falar assim, meu Deus, filho amado, vale a pena o que eu fiz para ter você perto de mim de novo. O perdão, ele é a ponte entre o céu e a terra. O perdão, ele é o que nos permite fluirmos no que Deus tem para nós. O perdão, ele é basicamente uma chave que abre as portas para que a gente possa, como foi falado antes, trazer o céu à terra. A gente está falando do Espírito Santo, mas quando a gente tem um coração que está fechado, um coração amargurado, um coração duro, muitas vezes é mais difícil nós convidarmos o Espírito Santo a estar conosco. É mais difícil nós termos um relacionamento de fato com Deus, porque estamos fechados. E eu acho que, além disso, uma coisa extremamente importante quando a gente fala de perdão, Jesus e relacionamento com Deus, é o medo. Se eu sei que eu tenho um relacionamento tóxico e eu não entrego absolutamente nada de valor, como é que eu vou falar com esse pai? Como é que eu vou estar perto dele? Se eu sei que eu não tenho valor, que eu não tenho nada para colocar ali na mesa, que não tem nada mais que eu possa trazer para ele. E a importância de Jesus nesse contexto é extremamente grande, porque ele traz, sobre ele já foi levado todos os pecados, sobre ele foi levado tudo que nos amarrava de certa forma às trevas, mas também foi levado sobre ele esse medo. Porque é isso que o inimigo quer que a gente tenha no nosso coração, um medo de orar. Eu não sei falar com Deus. Eu vou falar besteira. Putz, eu sou um coitado aqui, como é que eu vou orar? O que eu vou falar para Deus? Não tenho nada para falar. Mas não é isso. Existe um relacionamento e exatamente esse medo é o que o inimigo quer minar, quer florescer. E a gente tem que falar isso. Não, isso daqui sobre nós não existe. A gente tem que declarar, como foi falado antes. E perdoar, obviamente, a gente sabe que não é falar que um está certo, o outro errado, nada disso. Mas é a gente ser livre. E Deus, ele faz isso conosco todos os dias. Todos os dias que, quando a gente acorda, e aí é uma oportunidade incrível, né? Quem aqui é pai e mãe já sabe, quem não vai descobrir. Mas quando você acorda, assim, teu filho, ele olha para você e sorri, você fala assim, uau! Esse dia vale a pena ser vivido. E é exatamente isso, quando a gente acorda todos os dias, através de Jesus, Deus olha para nós e fala assim, filho, eu quero estar perto de você. Eu quero um relacionamento com você. Eu quero ir mais profundo com você. E indo já um pouco mais para o finalzinho aqui, o texto, a oração vai avançando, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o grande lance aqui é que vai rolar tentação. Tá? É um fato aqui. A gente vê no contexto bíblico que Jesus foi tentado no deserto, no mesmo lugar ali, quando ele estava sendo crucificado. Jesus fala, vigiai e orai para que não entrem em tentação.
E ele nunca fala que não haverá tentação. Então, dentro do nosso contexto de oração e nosso contexto de relacionamento, nós temos que buscar nos livrarmos dessas armadilhas. E isso fala sobre contexto, isso fala sobre como que a gente se porta, isso fala principalmente sobre vigilância. E por isso que eu acho que é importante uma rotina de oração. Jesus, em vários contextos na Bíblia, você vê que ele sempre estava orando, ele se afastava, ele ia para algum lugar, e aí ele voltava e interagia com o povo. Sendo bem honesto, olhando como humano, sabendo que ele era perfeito, e tem até um exemplo lá quando Jesus vira as mesas ali, se ele não tivesse em oração, e não fosse Deus, basicamente, seria muito revoltante. Da mesma forma como foi revoltante para Deus quando ele chama Moisés para subir um monte e ele tem um relacionamento, ele fala, então traz o povo. Aí o povo não vem, aí ele fala, traz o povo não vem de novo. Daí ele fala assim, cadê esse povo? Então toma essas leis. Isso falando de Antigo Testamento. Por quê? Eles não querem saber de mim, eles querem saber do que tem que ser feito, de quais são as regras, qual que é a regra do jogo. Mas eu não quero isso, eu quero um relacionamento. Eu quero um relacionamento porque eu sei que é impossível você seguir aqui 200 e poucas leis. Eu sei que é impossível o teu coração não ser minado. E é por isso que existe Deus, e é por isso que existe o poder da oração, e é por isso que nós temos que ter uma vida cada vez mais com essa rotina. E aí eu estou falando não como os judeus lá no começo, de que então eu vou orar de manhã, de tarde, de noite, vou fazer um horário, vou repetir Pai Nosso que estás no céu. Não é isso. É uma rotina de relacionamento. É uma rotina de profundidade. É uma rotina de ousadia, de declaração, de vida, de reino, de súdito. E a partir disso, nós conseguiremos, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que habita em nós, nos livrarmos do mal. E não cairmos em tentação. E mudarmos o nosso contexto. E mudarmos, talvez, o que nós estamos amarrados ou presos. O que a nossa mentalidade sempre vai, quando a gente tem um tempo livre. Ou quando a gente está olhando para o lado. E é só por esse reconhecimento de que sem você eu não consigo, que podemos ser de fato livres. É a relação de dependência e não de autossuficiência. Uma oração que pede, basicamente, para que você consiga resolver seus próprios problemas, não é uma oração de dependência. Uma oração que não entrega a glória e o poder, como fala aqui no final, já encaminhando aqui para o finzinho, para Deus, não é uma oração no modelo de Jesus. A oração segue, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração ela começa com o Pai e termina com teu é o reino. Tudo volta para Ele. Tudo volta. É tudo dele. Tudo que a gente tem aqui, a gente está devolvendo no máximo para Deus. Quando a gente pensa que tudo é dele, que tudo é para Ele, a nossa vida também começa a ter um pouco mais de leveza. E esse contexto do Pai Nosso, para mim tem 3 grandes frases, 3 grandes palavras que regem a oração. Que é, basicamente, o ciclo perfeito aqui seria relacionamento, comunidade e rendição. Uma oração que olha para essas 3 coisas é uma oração no modelo de Jesus. Uma oração e uma rotina de oração que olha para essas 3 coisas, relacionamento, comunidade e rendição, é uma oração que está alinhada com a mentalidade que Jesus tem para nós. Uma oração que ela não é baseada em um mantra, em só pedidos, em súplicas, está alinhada com o modelo que Jesus tem para nós. E a oração do Pai Nosso, obviamente, enfim, quase todo mundo aqui já conhece e tudo mais, ela é maravilhosa, na minha opinião. Ela é um modelo não só de oração, mas ela é um modelo de como viver, como estar em comunidade, como ter um relacionamento com Deus, como olhar para um Pai que te ama de fato.
e reconhecer em Deus quem Ele é. Se a gente olha para todos esses tópicos, né, olhando para a oração aqui como um todo, a gente vai ver que existe um reconhecimento de quem é Deus, uma vida de comunidade, de confiança, liberação de perdão e manifestação do reino aqui e agora. E eu creio que essas 5 coisas servem para a vida de todos que estão aqui. Eu creio que essa oração, ela é... Estou com pouca bateria aqui. Amor, se puder pegar o carregador, está aí na minha mochila. Estou com 1%. Uhum. Mas Deus vai fazer também, né? Me distraí aqui um pouco, vamos lá. Perfeito. A oração que Jesus nos ensina não muda o que nós falamos ou como nós falamos, mas ela muda exatamente quem nós somos. E eu acho que esse é um contexto mais importante, assim. Porque, de maneira prática, Deus quer nos lembrar que nós somos filhos amados, que Ele quer um relacionamento próximo conosco e que Ele, nos aprecia.